Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Esse é um episódio diferentão. Nós estamos recebendo aqui uma advogada que vai falar com a gente sobre temas como assédio, saúde mental no trabalho e muitas outras coisas que seguramente são muito relevantes para nós, que não conhecemos, talvez, como eu, não conhecemos tanto os nossos direitos, a legislação, o que pode, o que não pode. Então fica com a gente, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser um episódio muito esclarecedor para todos nós. Eu sempre disse e continuo dizendo que eu acho que todo mundo deveria ter um pouco de advogado em si, para conhecer seus direitos, para conhecer os seus deveres, para conhecer o que pode, o que não pode fazer, né? Então é muito legal receber aqui hoje uma advogada para ajudar a gente um pouquinho nessa missão de entender as leis, entender o que a gente pode, o que a gente não pode, fazer o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Mas antes da gente falar com a doutora Nádia, eu gostaria de pedir para você deixar seu like nesse episódio e também compartilhar ele com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Vamos ajudar a levar esse conteúdo aí para toda a galera que gosta do Experiências Extraordinárias e que está curtindo essa série que a gente está fazendo especificamente para tratar de saúde mental, para tratar desse tema tão relevante, tão importante. E hoje a gente vai abordar um pouco desse aspecto legal sobre a saúde mental. Então eu estou recebendo aqui a doutora Nádia Ribeiro. Ela tem 10 pós-graduações, então eu vou ler as 10 pós-graduações que eu não consegui decorar. Ela é pós-graduada em processo civil, direito penal e processo penal, contratos, direito do consumidor, crimes de internet e crimes digitais, INSS, direitos de família, crimes de trânsito e também é ministra de ritos de casamento com efeito civil. Hoje ela atua na área jurídica há mais de 12 anos e tem como clientes alguns MCs, alguns famosos, alguns atores, enfim. Ela navega muito aí nesse âmbito, nesse meio dos artistas, vamos dizer assim, como o MC Paulinho da Capital, o MC DR, entre outros vários famosos. E ela topou vir aqui hoje conversar um pouco com a gente, distribuir um pouco do seu conhecimento. Doutora, super obrigado pela presença aqui hoje. Eu queria já começar com um esclarecimento. O que pode ser considerado assédio e o que não é assédio quando a gente fala do ambiente corporativo? O assédio ele tem que ser dentro do local de trabalho. Sim. Fora do local de trabalho, ele não é considerado assédio, né? Ele tem que ser feito por uma pessoa superior ou por alguém do seu local de trabalho. Para ser considerado assédio, ele tem que ser propriamente dentro do seu local de trabalho. Fora disso, aí já passa a ter outros nomes, né? Que aí a gente vai classificar como ameaça, outros tipos de crime. Ou seja, não deixa de ser crime, mas não é assédio. Para ser outro âmbito, talvez no criminal, tá, mas não ser na área trabalhista. Entendi. O assédio, na verdade, ele é dentro do local de trabalho. Fora do local, ele já não é mais um assédio. Entendi. Agora, eu tenho a impressão que é razoavelmente difícil comprovar o assédio. Sim. Lá no ambiente de trabalho. Sim. Essa percepção está correta? É difícil mesmo? E o que as pessoas deveriam fazer, as pessoas que estão sofrendo assédio deveriam fazer para se precaver e para garantir que vão conseguir ter acesso aos seus direitos? Sim, o assédio é muito difícil de ser comprovado, até porque ninguém vai assediar perante um público, né? Geralmente acontece dentro de uma sala fechada ou dentro de um banheiro, algum local onde não tem acesso de outras pessoas. Quando você sofre esse assédio sucessivamente, o que você pode fazer para se precaver? Gravações. Deixa sempre seu celular gravando quando você estiver próximo da pessoa que vai praticar esse tipo de assédio. E também, geralmente, evitar ficar perto dessa pessoa sozinho. Se não tiver jeito, sempre uma gravação.
A gravação, ela não é lista, né? Porém, ela pode ser ouvida para o convencimento do juiz, no caso de um processo judicial. Ou seja, a gravação sem autorização judicial, ela não é considerada prova. Sim, ela não é uma prova lista, então ela pode ser destituída de dentro de um processo, mas o juiz ele pode pedir para que ele ouça a sua prova. Por exemplo, uma gravação, uma foto pode ser juntada no processo, a outra parte pode pedir para que essa prova seja destituída daquele processo, mas o juiz ele pode querer ver ou ouvir esse áudio ou esse vídeo para o seu convencimento na sua sentença. Então acaba ajudando no convencimento geral ali do processo, sim, né? Sim. Entendi. Ela não vai ser uma prova, mas ela vai ser um convencimento judicial. Agora, se você tem uma testemunha, por exemplo, você está lá no ambiente de trabalho e aí um colega de trabalho, ele presenciou repetidas vezes um determinado tipo de assédio. Sim. Aí sim você tem essa pessoa como testemunha. Sim, essa testemunha, inclusive, é a principal, né? Porque ela viu, então ela vai ser uma testemunha verídica do processo. Agora, o que acontece? Geralmente o assédio, ele acontece não só com uma pessoa. A pessoa que ela tem o costume de fazer um assédio, ela já assediou um outro funcionário, ela já assediou uma outra pessoa, então vai ter sempre uma pessoa que sabe o âmbito do trabalho e aquela pessoa, como ela age. Então, essa pessoa também pode ser testemunha. Entendi. Não precisa ser só visual. Doutor, e se a pessoa não quiser ir? Por exemplo, eu tô lá no meu trabalho, e aí minha colega viu, e aí eu fui pro âmbito jurídico e falei, colega, vem aqui, me ajuda, né? Você viu e tal. A pessoa fala, eu não quero porque eu tô aqui na empresa, tal. Como é que faz nesses casos? Nós podemos arrolar a testemunha, né? E pedir para que essa testemunha seja coercitivamente conduzida até a audiência. Ou seja, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Aí o juiz pede para que um oficial de justiça, juntamente com o policial, traga para a audiência essa testemunha, se ela for uma testemunha importante. Entendi. Mas primeiro recebe em casa uma notificação. No âmbito trabalhista, não manda intimação. A testemunha, ela vai por livre e espontânea vontade. Mas se o juiz achar necessário que essa testemunha seja ouvida para o convencimento dele, ele manda o oficial de justiça buscar. Ou seja, não tem essa de chegar uma cartinha dizendo, você vai lá no fórum tal dia, tal hora. Não, chega já o oficial e fala, vem comigo. Isso acontece muito na área criminal, né, que a gente arrola testemunhas, e na área civil e família, que a gente também arrola testemunha, e essa testemunha, ela obrigatoriamente, ela tem que comparecer. Entendi. Entendeu? Entendi. É um pouco diferente aí. Isso. No caso do trabalhista, a testemunha é convidada. No caso do criminal, civil e família, as outras áreas, ela é intimada. Intimada a comparecer. Isso, a comparecer. E, doutora, hoje em dia, como é que você enxerga a evolução de casos de assédio dentro do trabalho? Isso é uma coisa que cresce cada dia mais, é uma coisa que diminui, é uma coisa que estabilizou, a justiça tem dado ganho de causa de assédio. Como é que, você que tem bastante experiência nisso, como é que o mundo lá fora, no dia de hoje, está em relação a isso? Não estabilizou não, pelo contrário, cresceu muito. As pessoas, inclusive, sabem que podem ser processadas judicialmente, mas não tem essa intimidade, essa intimidação de não fazer. Cresceu muito, inclusive, essa área do assédio. Por quê? Porque as pessoas andam muito sem paciência, né? Então, não aceita que um funcionário não faça, não aceite a sua opinião, não aceita a sua ordem, porque tem funcionário trabalhando em 2, 3 funções diferentes. Sim. Então, ele não é obrigado a trabalhar. E muitas vezes o assédio acontece por aí. Você tem que fazer tal coisa, você tem que... E aí começa ali uma perseguição. E do nada começa um assédio. Então, cresceu muito a área do assédio na área trabalhista e nas outras áreas também. Quando é funcionário e se tratar de funcionário, já é normal. A gente fala que não é a regra, mas já é normal. Agora, por se tratar de um... Eu posso chamar isso de crime? É um crime. É um crime, né? Por se tratar de um crime que cresce, eu queria também trazer o outro lado da moeda. Tem muitas... existe muitas pessoas que trazem casos de assédio que não são assédio, ou seja, que a pessoa está tentando se dar bem em cima da empresa?
Sim, porque o assédio é geralmente de coercitividade, Uhum. vamos dizer assim, eu quero mandar em você, então você tem que me obedecer. Já as pessoas confundem o assédio como, por exemplo, o assédio moral, Uhum. que passa para o âmbito eu gosto de você, eu quero namorar, e aí já é um outro tipo de assédio, Uhum. que também pode ser combatido. Você tem que denunciar o assédio. Uhum. Se você deixar ir levando, ele vai só aumentar e se agravar. Uhum. Então, uma forma de combater. Teve um pouco do assédio, você já sentiu que é um começo de um assédio, seja ele qual for, já vai no seu superior e comunica. Uhum. Porque daí ele vai chamar para uma conversa no particular, que é o que tem que ser feito, né? Não pode ser exposto aquele tipo de assédio. Ele chama as duas pessoas no particular e explica, ó, isso não pode ocorrer mais. Uhum. Se ocorrer, eu vou ter que tomar uma decisão, uma medida, Uhum. né? Ou vou ter que suspender, ou vou ter que dar uma advertência, porque daí já coíbe um pouco mais. Uhum. Porque geralmente a pessoa que sofre o assédio, ela vai continuadamente sofrendo porque ela fica quieta. Ela não abre a boca, ela tem medo, geralmente porque por não ser quer perder o emprego, né? um superior, geralmente vem de uma pessoa acima do seu cargo. Uhum. Então, ela não quer perder o emprego. Era isso que eu ia perguntar. Quando o assediador é o chefe, aí recorre a quem? Ao RH, por exemplo? Sempre tem alguém maior, Uhum. né? Se é um gerente, tem um gerente acima, sempre um superior acima, Uhum. né? Tem sempre alguém. Se não tem ninguém, o RH. Uhum. Alguém vai ter que tomar uma decisão. Uma decisão e uma atitude. Uma atitude, uma né? providência, no caso. E, doutora, como é que as empresas podem, agora falando um pouco do lado das empresas, como é que as empresas podem prevenir o assédio? Porque às vezes eu fico imaginando que não seja a cultura da empresa ter e permitir o assédio, mas Sim. você tem um funcionário que, sei lá, tá passando por algum momento e aí tá irritado ou irritada e aí começa a fazer N tipos de assédios, né, com seus funcionários, colaboradores. Como que a empresa pode evitar isso? Que tipo de atitudes e ações a empresa pode fazer? Com algumas regras. Uhum. Por exemplo, você entrou para trabalhar na minha empresa, você não pode ter um relacionamento com outro funcionário da mesma empresa. Uhum. Isso já evita um assédio emocional, no caso, né? A pessoa ter que... eu vou cantar aquela pessoa porque eu gostei dela. Então, já evita. Uhum. Não coíbe, mas tenta evitar. É uma forma de evitar. E algumas regras, determinações que tem que ser cumprida dentro da empresa. Então, não tem como se coibir, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Ninguém sabe. Você, quando entra, você fala que você é uma coisa, mas quando você começa a trabalhar, você mostra o outro lado. Então, não tem como coibir isso daí. Mas as regras de determinação dentro de uma empresa é uma das formas que você diminui, né? Por exemplo, não posso namorar você porque você também faz parte da minha empresa. Uhum. Já é uma forma de eu não chegar perto de você ou você chegar perto de mim. Uhum. Já é uma regra pré-estabelecida. Aqui a gente não permite... Exatamente. Por exemplo, é um exemplo que você está dando. Exatamente. Uhum. E assim, são as regras, mas proibir e coibir não tem como. Uhum. Você sabe que eu trabalhei durante muitos anos em grandes multinacionais na área de tecnologia e uma coisa que essas empresas que eu trabalhei faziam muito bem nesse ponto era treinar as pessoas para que essas pessoas pudessem saber, né, o que fazer num caso de suspeitar de um assédio e, principalmente, o que não fazer para não ser o assediador. Também. Né? Então, também essa questão de treinar as pessoas... Treinamento também, sim. Porque, às vezes, importante. Não sei se existe isso que eu vou falar aqui, mas vamos pegar por esse lado do relacionamento, né? De uma pessoa se interessar por outra pessoa no ambiente de trabalho. Às vezes essa pessoa que está se interessando, ela até tem uma boa intenção. Sim. Né? Só que a pessoa que está sendo galanteada, vamos dizer assim, não assediada, mas galanteada, ela não quer. Então, a pessoa que está fazendo aquele comentário, ela às vezes não tem aquela maldade. Sim. Né? Então é importante saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Então, né? no caso do assédio, nesse sentido do emocional, o assédio é quando a pessoa não
ela não te aceita. Você quer me beijar, mas eu não quero te beijar. Então, é um assédio. Você quer me abraçar e eu não quero te abraçar. É um assédio. Agora, se a mutualidade dos dois, aí já não é um assédio. Aí já é um namoro. Aí é consentido. É consentido. Então, o assédio é quando você quer fazer e eu não aceito. Então, é o assédio. Entendi. Entendeu? Entendi. Recentemente, teve aquele caso aí na mídia, que foi dentro do reality lá, que deu toda aquela polêmica. Por que assédio? Porque a moça não queria e o rapaz quis. Então, não teve o consentimento de ambas as partes. Então, é o assédio. Nesse caso, inclusive, se eu me lembro bem, a moça até não achou que era um assédio ali num primeiro momento, né? Isso, até porque estavam ali numa conversa, mas polemizou tanto que acabou que virou um assédio, né? Talvez se ficasse ali interno, não teria sido, porque para ela foi normal. Mas o público viu como se fosse uma negativa dela. Não na parte que ela foi beijada, porque realmente ela não quis ser beijada. Que ela afastou, né? Ela afastou. Mas na parte que o rapaz colocou a mão, ali a gente vê como assédio porque ela não permitiu. Né? Tem que ser permitido. Se eu não permitir você encostar em mim, você está me assediando. Se eu permitir, é consentimento. É consentimento. Então, aí não tem o que falar. Não tem o que falar. Não tem problema nenhum nisso. E, doutora, como é que o assédio se conecta, se é que se conecta, com a saúde mental, né, dentro das organizações? A gente está fazendo essa série sobre saúde mental e tendo acesso a diversos profissionais da área e tal, e entendendo que isso tem crescido muito. Sim. Né? Essa coisa da saúde mental, dos casos de depressão, de burnout e outras coisas. Como é que um assédio pode influenciar nessa questão de saúde mental, na sua opinião? Porque a primeira coisa onde o assédio mexe é no seu psíquico. Então, a partir do momento que você começou a mexer com o meu psíquico, começa a ficar doente. Então, já começa a ser uma doença da humanidade. A gente vê os médicos dizendo que a depressão, a ansiedade está sendo a doença da humanidade. E muitas vezes começa isso dentro de um local de trabalho ou com uma amizade. Você não quer alguma coisa e você está sendo forçado para aquilo. Você começa a ter um problema primeiro interno e precisa ser tratado. E a partir daí desenvolve, né, uma doença mental. Ou você vai ter crise de ansiedade, pânico. Você não quer mais ir trabalhar naquela empresa porque aquela pessoa está te assediando. Então começa uma doença mental por conta disso. Aí você precisa de tratamento primeiro psíquico, precisa no psiquiatra, precisa de uma terapia e depois com auxílio de remédios. Então, isso está trazendo, o assédio traz para dentro de você um problema psíquico e isso acaba agravando, sendo uma doença mental. Entendi. Entendeu? Entendi. E a gente... Que tipo de direitos a pessoa que sofre com a saúde mental, ela tem? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fui desligado da empresa hoje. Certo. Né? E eu tenho ali um problema, mas ainda não identifiquei o que era. Um mês depois eu identifico que eu estava com um processo de burnout, por exemplo, ou um processo de depressão. Eu tenho direito de voltar na empresa caso seja esse o fato, reivindicar da empresa a responsabilidade que ela tem nessa minha doença? Sim, porque também tem que ser comprovado, Claro. né, através de laudos médicos, atestados médicos, laudos do psiquiatra, do INSS, ele vai passar num perito, né, e se o perito comprovar que aquela doença foi oriunda do seu trabalho ou aconteceu dentro do seu local de trabalho, aí essa pessoa ela é reintegrada ao seu local de trabalho. Muitas vezes não acontece porque a própria pessoa não quer. Né? Lógico. Então, aí ela entra com processo de danos morais. E tem um prazo para isso acontecer? Por exemplo, eu posso voltar, eu posso ter essa situação até X meses depois que eu sair? Sim.
O dano moral na área civil, ele não tem prazo, Tá. né? A gente costuma dizer que 5 anos, 10 anos, mas no trabalhista até 2 anos. Entendi. Você só pode entrar com uma ação trabalhista a partir do momento que você se desligou até 2 anos. Uhum. Depois já prescreveu. Uhum. Aí você não pode pedir mais nenhum direito. Ainda que comprovado que isso aconteceu, você perdeu o direito de entrar com a ação. Isso. Entendi. Já na área civil, você não tem esse prazo de 2 anos. Pode demorar um pouco mais. Pode demorar 3, 4 anos, 5, que você... Não, até saírem esses laudos, porque o INSS demora, e você passar num perito, e demora muito essa parte do INSS comprovar. Às vezes vai para a segunda instância, aquele processo demora um pouco. Aí, quando comprovou a sentença é procedente, você pode entrar com pedido de danos morais. Entendi. E os juízes, eles têm acatado os danos morais? Como é que você tem visto isso lá no dia a dia lá mesmo da justiça brasileira? No caso trabalhista, se o perito criminal, o perito do INSS, ele comprovou que aquela doença foi, os juízes acatam. Já no civil, você precisa de ter provas, testemunhas, documentos, né? No caso, laudos e atestados médicos. Entendi. Se comprovar, sim. Se não virou assim uma indústria do dano moral, não. Você tem que comprovar realmente que aquilo abalou psicologicamente você. Isso que eu ia falar. Tudo tem o ponto e o contraponto, né? Sim, é tudo questão de prova. No direito é tudo questão de prova. Se você provou, você ganhou o processo. Ou seja, tem que provar que aquilo aconteceu, Exatamente. Não é sair processando as empresas aí à torta à direita porque, eu acho que eu fui assediada, portanto eu desenvolvi uma depressão, portanto eu vou processar a empresa. Você tem que ter base jurídica para isso, Ter né? base jurídica para isso, até porque hoje na área trabalhista, por exemplo, que a lei mudou, se você entrar com processo por má-fé, tanto responde você quanto o advogado. Então, você, como pessoa física, o trabalhador, responde pagando custas do processo e honorários advocatícios da outra parte. E o advogado, ele corre o risco de ser oficiado para a OAB que ele entrou com uma ação de má-fé. Entendi. Então, a gente é processado pela OAB por litigância de má-fé. Mesmo, às vezes, tendo sido induzidos, sim, né? porque a gente faz aquilo que o cliente manda. Tá dizendo que aconteceu, Não né? tenho como adivinhar se você está mentindo. A gente geralmente pressiona para que o cliente conte a verdade. Mas muitas vezes é surpreendido em audiência. Muita coisa acontece lá. Então, geralmente, eu particularmente falo, olha, você me conta a verdade porque eu não quero ter uma surpresa na hora da audiência. Porque lá não tem como a gente corrigir. Então, ele já vem com esse medo mesmo. Já conta. E que outras sanções a empresa pode sofrer além de ter que pagar uma eventual causa por danos morais, assédio e tudo isso? Que outras eventuais sanções a empresa pode ter? Por exemplo, empresas que têm muitos casos, né? Então elas ficam mais suscetíveis a perder os casos porque cria-se uma certa, entre aspas, jurisprudência, porque já vieram vários casos dessa empresa e todos eles foram comprovados que era assédio mesmo. A sanção é a mesma, é o pagamento do dano moral e se for reiteradamente, a própria empresa vai ter que criar ali um programa para ela coibir esse tipo de ação dentro da sua empresa. Porque no jurídico a gente não tem como fazer a empresa parar com assédio moral, até porque ela não tem o controle disso. São as pessoas que fazem, né? São as pessoas. Quer dizer, ela poderia mandar embora as pessoas que fazem isso. Ela pode demitir, até com justa causa, que é a forma de punir o empregado. Mas o empregador, às vezes, ele nem tem culpa. E uma forma do juiz também punir é impondo multa. Né? O que acontece raramente, mas pode acontecer. E, doutora, você lembra de algum caso, assim, que você pudesse comentar, obviamente, sem falar nome da empresa, sem falar nome de cliente nem nada, de casos que você pudesse trazer que ilustrasse um pouco essa questão do assédio moral e essa questão, eventualmente, da saúde mental conectada, casos que já passaram aí pelas suas mãos? Eu posso comentar um caso que aconteceu comigo, né? Eu estava com um problema, assim, de saúde,
Passei num médico, em frente ao médico tinha um certo supermercado, e eu entrei naquele supermercado, estava escolhendo uma dessas refeições rápidas para fazer, porque eu não estava em condições naquele dia. E, de repente, eu senti aqui na minha perna, na parte traseira, uma coisa gelada. Eu me assustei, achei que fosse um cachorro, e era o funcionário do mercado com o celular, com a luz gravando embaixo da minha saia. Uau! Naquele momento, eu, como advogada, falei, vou deixar para lá, não estou muito bem hoje, que eu estava tendo um problema também no meu trabalho, e aquilo estava me abalando psicologicamente. Só que quando eu passei no caixa, eu falei, não, mas não é certo. Eu resolvo o problema das pessoas e vou deixar o meu passar? Uhum. Aí eu voltei, falei com o gerente do mercado, qual o nome do funcionário, qual o seu nome, e saí dali, eu fui para a delegacia. O delegado já me conhecia, porque eu faço muita ação criminal, e ele falou, não, doutora, a senhora tem que entrar com um processo criminal e um processo civil. E foi isso que aconteceu. No dia da audiência, eu arrolei as testemunhas, o gerente, os 2 gerentes do mercado, o caixa, e o criminal foi o próprio mercado que mandou, o próprio funcionário. Mas naquele dia, eles não levaram a câmera, né, que eu solicitei no meu processo, que enviassem as câmeras, e eles não levaram. Então, o juiz, naquele momento, ele falou para mim, eu vou julgar esse processo como se fosse a minha mãe que estivesse ali, porque onde já se viu uma senhora de saia comprida, o funcionário está olhando embaixo da saia dela. E ele me deu, eu ganhei R$20 mil de indenização por dano moral, porque o mercado também não comprovou que a culpa era minha. Porque não quis trazer as câmeras. Não trouxe as provas, né? Aí o juiz ainda ficou nervoso, bateu na mesa e falou, olha, se tinha que ver a câmera ou não dava para ver, se estava escuro ou não, porque foi a alegação do mercado que não levou a câmera porque não dava para ver nada. E o juiz falou, não, quem tinha que ver ou não, se dava para ver, era eu. Então, esse processo foi na época, de muita repercussão. Eu entrava no fórum, todo mundo sabia, porque foi um processo que eu realmente ganhei um dano moral. E o juiz ainda falou, se você tivesse pedido mais de dano moral, porque eu entrei pelo juizado especial civil, tem um teto de 40 salários mínimos. E tal, eu teria te dado esse maior por conta do que eu realmente sofri. Porque aquilo me abalou psicologicamente muito. Eu já estava com o meu psicológico abalado, porque eu estava sofrendo um assédio no meu local de trabalho. Porque, além de advogada, eu fui funcionária pública por 32 anos. E, nessa época, eu estava sofrendo um pouco naquele trabalho. E, por isso, eu tinha ido ao médico. Então, já teve o abalo do meu trabalho e o abalo desse... As duas coisas se juntaram. As duas coisas se juntaram. Então, foi um processo que eu ganhei. Teve, na época, uma repercussão muito grande, todo mundo queria saber quem era, o que aconteceu, porque o valor, inclusive, para a época, foi em 2014, foi um valor alto para dano moral no juizado especial. Né? O juizado especial hoje, porque a gente consegue ganhar de dano moral 5, 10 mil, 3 mil reais, porque é o que realmente o juiz entende que repararia, não vai coibir, vai continuar o dano, porém é uma coisa que a empresa vai sofrer monetariamente para que possa, né, pelo menos dar um break no que acontece. Caramba, que história! Que história! Ainda bem que... Foi comigo. Ainda bem que... Não, e ainda bem que você tomou a decisão de sim levar... Sim, né? E porque sim eu tinha punir. Pensado em não fazer. E sim punir as pessoas que fizeram isso. É o que as pessoas fazem, por vergonha. Às vezes o dano moral, ele é coibido e não é levado em consideração porque as pessoas têm vergonha do que a outra vai falar. Inclusive, eu tive até muitas piadas na época. Falou, agora a senhora vai sem calcinha, porque vai valorizar o seu dano moral, entendeu? Então, muitas pessoas não entram por conta das coisas que vai sofrer depois. É um absurdo isso acontecendo. Mas assim, eu levava na brincadeira porque eram pessoas queridas, né? Não estava me difamando. Estavam fazendo ali uma brincadeira porque tem intimidade, né? Sim, porque tinham intimidade, tinham essa liberdade. Sim. Entendi. Doutora, mudando um pouco de assunto, falar um pouco de crimes digitais. Certo. Né, que é outra área que você tem atuado bastante. Bastante. Como é que anda aí essa questão de crimes digitais? Porque
Eu tenho acompanhado um pouco, obviamente não sou especialista, nem chego nem perto de ser, mas eu tenho acompanhado muito aí essa questão dos crimes digitais e tenho percebido um crescimento enorme. Sim. Disso, né? Como é que anda essa questão aí no mundão de hoje? Infelizmente, em ascensão. Uhum. Por quê? A pessoa ela pode ser esclarecida ou não, ela acaba caindo, às vezes, num crime digital. Por exemplo, o que está sendo muito comum, que tem me procurado muito, é a pessoa pagar um boleto de uma mensalidade que ela realmente deve e aquele boleto ser um boleto falso. E é um crime de estelionato. Uhum. Então, tá muito comum o estelionato digital, né? O crime do Pix, por exemplo, você compra alguma coisa e paga com Pix e não recebe aquele produto. É um outro crime de estelionato. Então, tá diversificando. E o mais comum é a calúnia e a difamação, Uhum. né? Que as pessoas xingam, principalmente em rede social, xingam, falam o que quer e não faz ideia de que a internet hoje ela não é uma terra sem lei. Uhum. Todo mundo sabe que tem o IP do computador, o IP do celular, foi criada uma conta e a gente judicialmente consegue pedir o caminho percorrido desde a criação daquele e-mail até onde chegou, mesmo que seja um perfil falso. Entendi. Então, são crimes Ou seja, muito não dá para comuns. ficar anônimo. Não dá. Uhum. Eu tive recentemente um cliente que me procurou na eleição. Ele xingou por um perfil falso no Instagram um deputado e ele fez um comentário homofóbico. Ele achou que aquilo não ia dar problema, porque ele estava num perfil falso. O deputado denunciou ao Senado Federal, a polícia do Senado Federal investigou e chegou nele através do IP. E tinha o processo, o inquérito policial dele já tinha 400 folhas quando chegou nas minhas mãos. 200 folhas eram só do caminho percorrido ali do Instagram, desde a criação do e-mail até aquela conta falsa, todo o caminho e todas as mensagens que ele mandou estavam gravadas ali. Ou seja, é impossível ficar Impossível. escondido, né? Impossível ficar escondido. Então, são crimes que estão muito comuns. Sem contar os haters, né? Que também acessam as contas digitais, acessam os bancos. Então, o estelionato, ele cresceu muito no crime, no digital. E que dica você poderia deixar para as pessoas se precaverem dos crimes digitais hoje em dia? Antes de você falar, deixa eu te dar um exemplo. Eu fiz um anúncio num site desses de automóveis. Certo. E eu coloquei o meu telefone celular. O site me alertou. Certo. Dizendo assim, não coloque seu telefone celular. Mas eu coloquei. Uhum. Por quê? Porque eu já sei que se eu não coloco o telefone celular, o contato das pessoas comigo fica prejudicado, portanto, Sim. é mais difícil eu vender aquele bem. O produto. O produto. Aí o que aconteceu? Deu uns 2 dias, começou a me ligar um determinado telefone. Sim. E eu atendi o telefone, a pessoa virou e falou assim, aqui é do site tal, né? Como se fosse o site que eu tinha anunciado. Sim. Né? Eu estou ligando para comprovar o seu anúncio, tal, não sei o que. Aí na hora eu já tive a sacada de falar, não, peraí, esse site jamais ele me ligaria para comprovar meu anúncio. É tudo automático, eu já recebi e-mail e tal. Sim. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, amigão, aqui você não vai conseguir dar golpe. Sim. Aí o cara começou a me xingar. Ou seja, era um golpe. Era uma mesmo. tentativa de golpe. Sim. Né? Mas eu tava ali ligado, foram 2 dias depois do anúncio que eu fiz, então tava tudo muito fresquinho na minha cabeça. Mas o que as pessoas podem fazer para evitar cair nesses golpes? A primeira coisa, não colocar sua localização. Uhum. Porque está muito comum as pessoas colocarem sua localização a princípio, já não colocar os seus dados pessoais em sites onde tem acesso mútuo, né? A internet, às vezes, o site é aberto, então você coloca seu telefone, seu endereço, já evita ali um crime de sequestro, né? Que também está sendo muito comum. Eles buscam na internet todos os dados por onde a pessoa passa ou cria ali uma rotina e, a partir daí, eles começam a criar um crime. Eles fazem muito crime de sequestro por conta disso. As pessoas mesmos deixam os rastros. Aí os bandidos conseguem entender por onde ela passa. Exatamente. Onde ela está. Ela sempre frequenta, ou ela sempre está ali, ou, entendeu? Aí já evita.
mudar sempre as senhas do seu e-mail, do seu Instagram, do seu Facebook. Está sempre mudando, nunca manter a mesma senha. Geralmente a gente troca a senha, esquece. Anos, né, às vezes. Não, então eu aconselho que está sempre mudando aquela senha. E não ter senhas repetidas em cartão de crédito, internet, porque se ele descobrir uma senha ali, ele vai rastrear todas as outras coisas. Uhum. Também não divulgar para ninguém a sua senha. Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou passar para você a minha senha. Não pode. Geralmente também ter sempre um antivírus muito bom no seu computador e no celular. No celular. Então, são pequenas coisas que você pode fazer para que não aconteça esse tipo de coisa. Tem um site que está sendo muito clonado, um site de vendas. Vários clientes já me procuraram porque eles fazem a página igual e anunciam e as pessoas estão caindo. Então, verificar se realmente aquele site é oficial. Olha lá no endereço, né? Endereço. Uhum. Se vai fazer um Pix para uma empresa, por exemplo, você comprou um produto, aquele produto está muito barato, você desconfia, porque aquele site é clonado. Uhum. Você vai sempre no site oficial para consultar se aquele produto está aquele preço mesmo. Ou seja, se você chegou naquele site através de um link que você clicou Sim. não sei aonde e o preço está muito baixo, opa, peraí, deixa eu acessar o site aqui. Exatamente. Uma das coisas também é não clicar em links que recebe no e-mail e principalmente por mensagem. Uhum. Que eles já te mandam para o site que ele vai clonar totalmente o seu sistema ali. Nunca abrir links nenhum. Se você desconfia... Esses dias eu recebi um link de um processo, realmente era um processo que existia, mas eu não fazia parte daquele processo. Então, eu não entrei e tinha o link para entrar. Aí eu fui no site do Tribunal de Justiça, consultei o processo, existe, mas não é meu. Então, por que eu recebi aquele... Uhum. Já era um vírus, para que eu fosse, uhum. né, acessasse aquele link, eles já iam tomar conta do meu computador. Então, são coisinhas pequenas que você tem que evitar, porque você mesmo dá acesso às pessoas. Eu outro dia recebi um boleto da minha operadora de telefonia. Tá né? muito. E era muito parecido. Era muito parecido. Eu peguei a fraude, né, que era uma tentativa de golpe, por duas razões. Primeiro, porque eu tenho a conta em débito automático. Sim. Né? Então eu falei assim, mas... Você não vai receber boleto. Eu não recebo boleto. Né? E dois, porque na hora que eu fui... que eu fui olhar o e-mail que me mandou o boleto, eu não abri o boleto. Sim. Quando eu fui olhar o e-mail, os caras tinham criado... vamos dizer que tem o nome da operadora e o nome da operadora seja X. Então, tava lá www.x.algumacoisa.com.br. Sim, tinha alguma coisa no meio que não era a operadora. Pertencia. Sim. Então, quando eu vi que aquele e-mail veio desse endereço, eu falei, isso é fraude. Né? E eu ainda comuniquei a empresa, né? Mandei para a empresa o e-mail, dizendo, tá aqui o que eu recebi hoje e tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas está cada vez mais difícil de você se precaver. O que você deve fazer? Não acessar esses links, que geralmente são vírus, né? E tá mudando a sua senha e ter um bom antivírus. Porque o próprio antivírus ele já vai bloquear. Já pega, uma coisa muito comum também que os clientes estão me procurando, tem um provedor que cobra assinatura mensal ou anual ou semestral. O cliente recebeu que o e-mail ia ser bloqueado porque tinha que fazer o pagamento. E ele realmente pagava no boleto ou no Pix. Quando ele foi pagar o Pix, fazer o pagamento, o Pix não era um CNPJ, era um CPF. Uhum. Aí ele desconfiou. Opa. Como que eu vou pagar para uma pessoa física se é uma pessoa jurídica? Então, é muito golpe também. Então, mandando boletos para pagar de provedor. Geralmente é um provedor conhecido, né? E aí é um golpe também. Quando você... outro tipo também, da mesma forma. Ele foi pagar no cartão de crédito. Aí ele preencheu todos os dados do cartão de crédito e pediu a senha. Aí ele desconfiou. Porque ninguém pede senha para você fazer uma transação com cartão de crédito. Aí... Opa! Mas se é uma pessoa desligada, ela vai acabar caindo. Eu vou contar um caso que aconteceu com uma pessoa próxima a mim. No ano passado, essa pessoa queria comprar um carro. Aí entrou nesse mesmo site que eu estava contando antes, que a pessoa ligou para mim.
entrou nesse site e achou esse carro uns 20% mais barato. 0 quilômetro, né, 20% mais barato. Ela ainda me ligou e falou assim, o que você acha? Eu falei, olha, isso aí tá estranho, porque não tem margem de 20% num carro 0 quilômetro hoje em dia. Nem a concessionária tem essa margem. Não. Então, só assim, se for aqueles casos que a pessoa tem o tratamento excepcional, que tem o desconto. Isso, né? que não era o caso. Que Então, não assim, era o caso. eu falei assim, olha, tem alguma coisa errada, mas fique precavida. Aí o que aconteceu? Ela ligou para a pessoa que estava vendendo o carro, a pessoa virou e falou assim, olha, eu tive um acidente com o meu veículo, com uma companhia X, e a companhia X vai me dar um carro novo. Só que eu não quero o carro. Entendi. Eu não quero o carro, eu quero o dinheiro. Primeira coisa que não bate. Não bate. Por que então a companhia não te dá o dinheiro? Né? E a minha pessoa continuou a negociação e o golpista falou assim, você pode ir na concessionária, você escolhe o carro, você me avisa qual é o carro, qual é a cor, qual é o modelo, que a empresa que bateu no meu carro, ela vai pagar a concessionária e na hora que ela pagar a concessionária, eu te mando o comprovante e eu te mandando o comprovante você deposita para mim. Parecia tudo ok. Tudo normal. Aí o que aconteceu? Essa pessoa, minha amiga, foi até a concessionária, conversou com uma vendedora, escolheu o carro, escolheu a cor, tudo direitinho, negociou o preço, tudo certinho. E ligou pro golpista, falando, ó, tá aqui, o nome da vendedora é esse, a concessionária é essa, o valor do carro é esse, tal. Certo. Muito bem. O que eles fizeram? Eles clonaram o WhatsApp da vendedora. Entendi. E clonaram os documentos de pagamento do carro. Então, eles contactaram a minha amiga por um telefone que não era o telefone oficial da vendedora. O que, tipo, natural. A pessoa escreveu assim, falou, ó, esse aqui é meu outro número, anota aí e tal. Com a fotinha da vendedora, tudo direitinho. E mandaram os documentos falsos com o logo da empresa, logo da montadora, tudo bem feitinho. É uma equipe muito... É uma equipe muito... E aí o que aconteceu? A pessoa foi lá e depositou o dinheiro. E perdeu. E não tem como recuperar. Não tem como recuperar. Mesmo que a pessoa faça boletim de ocorrência, o delegado vai apurar, é muito difícil recuperar. Não recupera. Ela perdeu assim um bom dinheiro. Sim. Né? Perdeu assim um bom dinheiro e um detalhe importante. Eles fizeram esse trâmite tipo uma sexta-feira, 8 da noite, assim, um negócio... Que não tem como ir ao banco. Não tem como ir ao banco durante o final de semana. São muitos golpes. São muitos golpes, tem que ficar de olho. Cada hora parece um diferente. Quando a gente vai na delegacia, o delegado fala, mas é um outro golpe já, porque eles estão já acostumados com um, já chega outro. Então, tá tentando banir aquela modalidade, já chega um novo. Então, tá muito difícil controlar. Os caras, eles estão... É uma equipe muito inteligente. A gente costuma falar que eles são os hackers do mal. Se usasse isso pro bem, né? bem, seria ótimo. Seria ótimo. Eu tive a minha conta do Instagram pessoal hackeada, né? Assim que eu postei uma foto minha, um vídeo meu com Paulinho da Capital, essa conta foi hackeada e começaram a vender... eletrodomésticos. E as minhas amigas, porque eu tenho muita credibilidade, compraram e fizeram o Pix. Compraram o sofá, compraram o frigobar e se perdeu esse dinheiro. Eu recuperei a conta, entrei com processo judicial, o juiz determinou que o Instagram me devolvesse a conta a título de R$1.500 por dia de multa. Então, logo eu recuperei, mas o dinheiro das minhas amigas não foi recuperado. E não tem como pegar, né? Algumas pessoas que foram mais inteligentes me ligaram para perguntar o que aconteceu com você que está vendendo tudo da sua casa. Falei, não, mas eu não estou vendendo nada. Aí que eu fui descobrir que tinha clonado. Eu fui tentar entrar no meu Instagram, eles mudaram a minha senha e o meu e-mail. Eu não consegui recuperar mais. Só que as pessoas que fizeram o Pix perderam. E assim, mesmo que tenha ali um CNPJ, um CPF que você fez o Pix, geralmente é um laranja. Você nunca encontra mais essa pessoa. Eu estava vendo esses dias uma reportagem, eu não vou arriscar aqui dizer quem era, nem
que emissora, mas o delegado estava dizendo que o dinheiro cai na conta do laranja e já... É rápido. É muito rápido, é quase impossível de rastrear. Tem um outro lado, né? Eu tenho uma cliente que caiu. Na verdade, ela caiu consciente, né? Como estelionatária. Uhum. Ela emprestou a conta dela para uma amiga, recebeu um Pix, mas a amiga não falou para ela que tipo de Pix que ia cair na conta. Então, ela está respondendo por estelionato. Só que quem recebeu o dinheiro nunca mais ela viu. Essa amiga sumiu. Ela não acha nunca mais. E foi um valor alto, que ela tá tendo no cível que pagar, porque a pessoa quis. Ela foi facilmente identificada, porque a conta dela era real. Ela era real. Ela era real. Então, ela tá respondendo por estelionato e teve que pagar a indenização no cível. Caramba! Mas tá tendo muito isso também. As pessoas pedindo conta do amigo emprestada. Empresta sua conta que eu tô com problema no meu nome, não posso fazer uma conta. E as pessoas de má fé pede a conta e a de boa fé empresta. Só que quem vai responder é a de boa fé, não é a de má fé. Bom, pessoal, fiquem ligadas. Olha, a doutora tá falando aqui, tem dezenas de tipos e todo dia nasce outro golpe, né? Todo dia. Então temos que ficar ligado para não cair, para não perder o rico dinheirinho que a gente junta nesse tipo de coisa, né? E é assim, muito fácil de cair. A pessoa pode ser leiga ou pode ser estudada, ela cai porque as pessoas não têm tempo de ler e não têm interesse em ler as coisas. Por exemplo, você recebe um e-mail, você tem que ler aquele e-mail. A pessoa lê a metade do e-mail e já clica no link, que é o que acontece muito. Então, não é questão de ser uma pessoa leiga, não. Tem pessoas esclarecidas que estão caindo no golpe. Os caras aproveitam da correria do dia a dia e tal. E clonam exatamente o site de uma empresa que existe igualzinho. Algum detalhe vai mudar, mas você não vai se atentar naquilo. Um boleto igual, você vai e paga. Então, pagou, perdeu o dinheiro. É um negócio impressionante. Tem que realmente redobrar a atenção e os cuidados. Mudar a senha, não acessar esses links. É um negócio impressionante. Não dar o seu endereço. Geralmente, quando é cliente meu, eu sempre peço para tirar o endereço. Dá só o WhatsApp. Porque daí você vai estudar se aquela pessoa é real, se ela tem interesse realmente no teu trabalho, e aí você passa o endereço. Não colocar nunca o endereço físico dali, porque a pessoa pode não fazer no momento, mas ela vai te estudar e aí ela vai planejar um tipo de crime o mais fácil para você cair. Para você cair. Exatamente. É um negócio impressionante. Doutora, super obrigado por ter vindo até aqui. Sempre. Esclarecendo tantas coisas legais, de tantos temas diversos. Muito obrigado por ter vindo contribuído com o nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado adorei. Que tenha esclarecido alguma coisa e fico à disposição no meu Instagram ou no meu WhatsApp para qualquer dúvida. Vamos deixar aqui, ó, o Instagram da doutora Nádia para vocês seguirem ela. Vale a pena, né? Vamos seguir a doutora Nádia aqui, vou deixar aqui para vocês o Instagram dela. Direitinho, vou deixar também na descrição desse vídeo para que vocês possam ter acesso. Então, precisou de uma advogada nessas áreas todas que eu comentei no início do episódio, contem com a doutora Nádia. Doutora, super obrigado, viu? Obrigada eu pelo convite, tá? Me senti honrada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, nós aqui estamos também, obrigado. Obrigada eu. Pessoal, o negócio tá difícil. Tá difícil. Tem que tomar cuidado em todas as áreas que a gente falou. No assédio moral, na saúde mental e nos golpes digitais. Então, a tarefa está cada vez mais árdua. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que todas essas informações que a doutora Nádia trouxe para nós, elas sejam úteis para vocês, porque para mim foram. Espero que sejam úteis para vocês também. E não esquece de sentar o dedo no like aí, que é importante para nós, e compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você puder, para nos ajudar a levar esse conteúdo para geral aí nesse Brasil afora, tá certo? Fiquem muito bem e até o próximo episódio.